Fala aí, torcedor do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo pra gente falar da vitória do Palmeiras 2-1 sobre o Fluminense. Os gols do Verdão marcados pelo Maurício aos 49 minutos do primeiro tempo e o Vitor Roque aos 16 do segundo tempo. Vitória importantíssima aí do Palmeiras. Palmeiras nesse momento na terceira colocação com 29 pontos e com certeza mostra que vai brigar pelo título. E o Neto, Neto teve que se render ao Palmeiras porque o Corinthians dele ficou no empate dentro de casa e o Palmeiras voltou com 3 pontos do Rio de Janeiro. Antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Vamos aí para o vídeo e logo depois eu trago as estatísticas da partida. Vamos lá, para todo mundo que tá ligado na Rádio Craque Neto, que vitória do Palmeiras. Que time forte fora do Allianz Parque. Que coisa incrível. Vitor Roque aí, ó, fez o gol da vitória. Pô, que frango do Fábio, hein? Meu Deus do céu. Que entregada do Martinelli, hein? Que coisa. A lá Fernando Diniz, terceira derrota consecutiva do Fluminense. Será que o Renato vai cair? Não sei. Eu só sei que o Palmeiras vai chegar. Mais uma vez o Abel mostra o treinador que ele é. Mais uma vez mostra a força que é. A equipe do Palmeiras fora de casa é impressionante como eles conseguem os resultados. Parabéns ao Vitor Roque vira e o Palmeiras vence o Fluminense dentro do Maracanã e quebra o jejum de alguns anos sem vencer no palco. Vamos falar aqui um pouco sobre esse jogo, né, cara, que teve clima de Copa do Mundo de Clubes. Dois times que chegaram longe na competição e quem começou tomando a iniciativa foi o Fluminense. O Palmeiras começou mal demais o jogo, cara. O Flu aos poucos ia chegando, criando oportunidades, até um pênalti cometido por Facundo Torres em Freitas ser marcado. Germancano foi pra bola aos 35 do primeiro tempo e bateu bonito, quebrando o jejum, colocando a bola lá no alto para fazer 1-0 o Fluminense. Só que aí o Flu parou de jogar. E na única bola que o Palmeiras acertou perto do gol, cruzamento para a área, Maurício subiu sozinho e aí o Fluminense acabou tendo falhas individuais que foram cruciais para que o time não só não vencesse, mas perdesse. Maurício empatou o jogo numa falha feia do goleiro Fábio, que tem muito crédito, mas nessa vacilou, deixou a bola escapar. E fomos para o intervalo com 1-1. O Fluminense seguia perdendo bolas perigosas dentro da sua intermediária. E Vitor Roque deixou Facundo Torres na cara do gol que perdeu, bateu em cima de Fábio. Só que a segunda aí não teve como, né? O Martinelli deu um presente pro Tigrinho, que soltou a carta. Gol do moleque, gol do camisa 9. Vitor Roque fez um bom jogo e foi premiado com gol. O Fluminense tentava soluções, mas Keno e Freitas isolaram chances boas para a equipe. A do Keno foi bem clara. No fim das contas, o Alan foi expulso, uma cotovelada feia em cima do Samuel Xavier. Mas a arbitragem não deu acréscimo. Palmeiras 2, Fluminense 1. O Verdão vence 2 seguidas e encosta no Flamengo provisoriamente. O rubro-negro ainda joga na rodada. E o Fluminense coleciona a sua terceira derrota seguida desde que voltou do Mundial. 0 pontos conquistados e todos os jogos no Maracanã. Tá com 20 pontos na 8ª posição. Vitória importantíssima do Palmeiras fora de casa. Aliás, se o Verdão tá sofrendo no Allianz Parque como visitante, olha, é uma campanha praticamente perfeita. Vamos falar um pouquinho do que foi essa partida. Primeiro tempo completo do Fluminense. Aliás, tem sido recorrente o Palmeiras fazer primeiros tempos ruins, né, e melhorar na segunda etapa. E hoje foi assim, né? O Palmeiras passou a funcionar do intervalo pra frente, porque a bem da verdade é que o Fluminense foi bem melhor, teve as melhores chances na primeira etapa, chega um gol com um pênalti muito bem cobrado pelo Cano, e foi pênalti, né? O Facundo Torres foi ingênuo ali na disputa de bola, acaba chegando com o pé alto, e aí o Fluminense abre o placar. O Palmeiras perde uma peça logo na primeira etapa, que é o Felipe Anderson. O Felipe Anderson se lesiona, saiu, precisou ser substituído no primeiro tempo pelo Sousa. Sousa, que tem 3 partidas com o Palmeiras, agora com esse jogo contra o Fluminense, e me parece um jogador bem interessante. Tanto é que o gol do Palmeiras sai de um cruzamento dele, um belo passe, ele encontra o Maurício de cabeça. Aí, num certo momento,
o jogo se iguala. E o Palmeiras tem uma postura muito boa dentro de campo, conseguindo atacar, principalmente nos contra-ataques. E aí o segundo gol sai por mérito todo do Vitor Roque. É bem verdade que, olha, o Vitor Roque até não estava aparecendo tanto no jogo, mas eu não acho que por conta dele. A bola não estava chegando no Vitor Roque. Ele pressiona, né, na marcação ali os zagueiros. Isso ele faz muito bem. Ele rouba a bola e ele faz uma bela jogada para um gol que acho que tirou os 50 quilos das costas dele, né? O Abel Ferreira falou depois do jogo contra o Mirassol que a impressão é de que ele estava jogando com 50 quilos nas costas. Realmente dava essa impressão. No jogo contra o Atlético Mineiro ele participa de 2 jogadas de gols, mas ele ainda estava meio carrancudo e hoje soltou o riso. O torcedor fica chateado, fora Abel, não sei o que, mas o Palmeiras do Abel sempre entrega. Acaba de ganhar do Fluminense por 2-1 em pleno Maracanã. 4ª vitória de virada do Abel esse ano, já tinha batido assim o Santos, o Botafogo de Ribeirão Preto e o Bragantino. E o Fluminense, 4ª derrota seguida, 3ª derrota seguida no Maracanã, amigo. O Fluminense fez o gol na frente, saiu na frente, um pênalti muito bem batido ali pelo Cano e tomou uma virada com 2 falhas individuais dos jogadores que vinham se destacando esse ano, né? O Fábio falhou no primeiro gol do Maurício de cabeça e o Martinelli foi atravessar uma bola ali na frente da área. O professor da escolinha sempre fala, ó, não atravessa a bola ali na frente da área, né? Ele foi lá, atravessou, o Vitor Roque, oportunismo do Vitor Roque, roubou a bola, driblou a zaga, fez o gol. Depois que o Abel falou que ele tinha 50 quilos nas costas, o homem começou a jogar. Jogou muito contra o Galo, jogou bem hoje, fez o gol da vitória. Palmeiras tá lá, ó, coladinho nos líderes do campeonato. Não tem jeito, o Palmeiras do Abel vai brigar pelo título. É isso, essa é a lição pra vocês. O Palmeiras vai brigar pelo título. E o Fluminense tá na hora de pegar o dinheiro que ganhou lá no Mundial, sabe? Ganhou aquela grana toda lá, vendeu o Wallace, gastar e trazer reforço, estacionou nos 20 pontos e, poxa vida, tá no meio da tabela, mas ó, o Santos tá no rebaixamento ali, só tá 6 pontos. 2 vitórias, chega lá. Então, Fluminense, vamos gastar, vamos reforçar. Eu dizia após o último jogo onde o Palmeiras havia conseguido ter uma boa atuação. Esse time começa e termina por Vitor Roque e Maurício. Logo na partida em seguida, são justamente os dois quem decidem a favor do Verdão. Numa atuação longe, mas muito longe de ter sido boa. Outra vez o Palmeiras não consegue ter uma sequência de bons jogos, mas mesmo assim os resultados acabam chegando. O assunto do momento é o número de erros dos adversários contra o Alviverde. Por que tantos acontecem contra o mesmo time? Será sorte de Abel ou talvez tenha a ver com as peças que o treinador tem à disposição nesse momento, que apesar de não encaixar na ideia de jogo ainda, conseguem estabelecer esse tipo de situação nos jogos? Eu fico com essa segunda opção, porque pensa comigo, após a derrota do Flamengo no Mundial de Clubes pro Bayern de Munique, a torcida rubro-negra ficou revoltada e colocou toda a culpa em erros bobos da sua defesa e na saída de bola também. Eu afirmei que, na verdade, tudo isso fazia parte da estratégia de um time tão poderoso e, nesse caso aqui, os erros que se repetem contra o Palmeiras também fazem parte da ideia de jogo do português. Não a falha de Fábio. Essa sim está no pacote da sorte, tendo em vista que o goleiro quase nunca costuma entregar gols assim. Mas foram inúmeras as chances que o Fluminense cedeu ao Palmeiras por conta desses erros, na pressão que o Palmeiras fazia enquanto teve um ataque formado por Vitor Roque, Sousa, Maurício e Facundo Torres. Não é coincidência e nem sorte nesse caso. É estratégia e vitalidade para fazer com que o adversário entregue esses espaços em que o Verdão aproveitou para virar o jogo e poderia até ter feito mais se fosse mais fatal nas oportunidades também. Portanto, ao mesmo tempo que a ideia e a proposta está longe de convencer o torcedor com outra atuação um pouco abaixo, os resultados chegam de alguma forma, usando os artifícios que o seu elenco possibilita nesse momento, mesmo quando as grandes atuações não acontecem. Não é o ideal, mas para as vitórias nos 3 pontos corridos tem sido suficiente. Bom, galera, deixa eu falar dessa vitória do Palmeiras aqui sobre o Fluminense por 2-1, uma vitória importantíssima. Palmeiras com aproveitamento fora de casa impressionante, né? 7 jogos, 6 vitórias fora do Allianz Parque. E isso chama a atenção, né? É disparado o melhor aproveitamento como visitante desse campeonato brasileiro. Primeiro tempo horroroso, a Palmeiras fez uma finalização e a finalização única que o Palmeiras teve foi o gol num frangaço do Fábio. A gente sempre fala, né? Pô, o futebol é injusto. Esse foi um exemplo de resultado injusto no primeiro tempo. O Fluminense
Foi o time que tentou fazer alguma coisa, foi para cima do Palmeiras, mesmo não criando tantas oportunidades claras de gol, mas era o time que estava tentando, estava buscando, se organizando para fazer o gol, até que conseguiu, num pênalti que aconteceu, né? E o Cano bateu muito bem, fez 1-0. Quando a gente pensou que as soluções seriam feitas só no vestiário, aconteceu o gol do Maurício, né? E aí no segundo tempo a postura do Palmeiras foi outra, né? Foi um outro time. Primeiro tempo você podia dar nota 0 para todo mundo. Agora, no segundo tempo, alguns jogadores se destacaram e eu quero aqui ressaltar a atuação do Vitor Roque, que lutou muito, lutou barbaridade. Até no primeiro tempo ele lutou bastante. É que a bola não chegava para ele finalizar, ele era mais jogador de defesa do que de ataque. Mas no segundo tempo ele foi muito bem, não só pelo gol em si, e que foi um belo gol, mas pela perspicácia, pela sensibilidade, pela noção de posicionamento, de esperar uma falha, né? E ele estava ali no lugar certo, como um atacante deve ser. E pegou a bola, teve tranquilidade para não finalizar logo de cara, como o Flávio Lopes fez depois, né? Ele ainda esperou, cortou o jogador, esperou a definição do Fábio, rolou por baixo dele, fez um belíssimo gol e acabou sendo o gol da vitória, né? Palmeiras depois explorou contra-ataques, Fluminense foi para cima, óbvio, tinha que ir, mas também não conseguiu jogar bem, né? O que o Fluminense tentou no primeiro tempo, no segundo foi desorganizado, foi um time bagunçado e o Palmeiras soube se defender muito bem e soube sair em alguns contra-ataques. Uma pena a expulsão do Alan no final, mas acabou sendo justa. Não sei por que ele deixou o cotovelo daquele jeito, né? Acho que no afã de tentar roubar a bola, enfim, ele acertou o cotovelo no jogador lá no Samuel Xavier e a expulsão foi justa. Então, vitória importante, acabou sendo justa, porque o Palmeiras foi mais eficiente dessa vez do que o seu adversário, o que não acontecia, né? Ou acontecia menos vezes, mas desta vez o Palmeiras foi mais eficiente e mereceu. Agora é se preparar para pegar o Grêmio no Allianz Parque e que o Palmeiras continue com um bom desempenho também dentro de casa e volte a vencer no Allianz. Valeu! Bom, meus amigos, vamos lá. Feliz demais pela vitória, de verdade, feliz demais pela vitória, para não deixar os que estão acima da gente escapar, né? Ainda com jogo a menos aí em relação ao Cruzeiro, 2 jogos ainda em relação ao Cruzeiro. Mas assim, vocês podem até me chamar de corneta, velho, mas eu vou falar o que eu vi, para quem não viu o jogo. Primeiro tempo nosso, horrível, horrível. Nós terminamos com 1-1 primeiro tempo, mas a gente não deu um chute no gol, até porque o nosso gol foi de cabeça, né? Numa falha do goleiro do Fluminense, rapaziada, nojenta, do Fábio, nojenta, mas frangaço, né? O Sousa cruzou, entrou no lugar do Felipe Anderson, cruzou, o Maurício cabeceou, tipo Pibolim, né? Mal, velho, mal, e o frango absurdo, da hora, 1-1. Começa o segundo tempo, continua um jogo, a gente com uma atitude um pouco melhor em relação ao primeiro, né? Mas ainda um futebol abaixo. Cara, teve um lance do Vitor Roque, mano, que ele driblou ele driblando na ponta, velho. Ele driblando na ponta, aí olha pra dentro da área, não tem ninguém, porque é ele que tem que estar lá, caralho. Entendeu? É impressionante, velho, nosso time, mano. Nosso time não tem jogada. O Maurício, figurante em campo. Maurício, ele fez o gol, mas porque o Fábio jogou a bola pra dentro do gol. Figurante em campo. Precisamos de um meia urgente. A gente precisa comprar um meia, a gente precisa comprar um camisa 10 urgente. A gente precisa de um meia no nosso time, mano. Há um monte de ano, mas agora é urgente, velho. O time não joga, não tem ninguém que faça o time jogar, né? E aí a gente quer cobrar o Vitor Roque pra caralho, só que, mano, ele tá correndo pelas pontas, irmão. Aí, nosso segundo gol, outra falha grotesca da zaga do Fluminense, mano. O cara entregou a bola no pé do Vitor Roque. E aí o Vitor mostrou a qualidade que ele tem. Fez um gol de qualidade, um gol de centroavante, um gol de categoria, mano.
Mas, cara, só isso, velho. Fluminense teve sei lá quantos chutes no gol, a gente teve 8 ou 9. Entendeu? Cara, preocupante. Valeu pelos 3 pontos, valeu demais pelos 3 pontos, mas o futebol apresentado pelo Palmeiras de novo, preocupante. Preocupante. A minha cabeça tá na quarta-feira, dia 30. Já falei um monte de vezes. Se jogar assim, sei não, hein? É isso, mano. Valeu pelos 3 pontos e só. Nada. Futebol abaixo, futebol sem criatividade. Um futebol de não, sabe, de não encher nem meu olho que tá com o terçol, mano. Vamos em frente, os porcos é louco, mano. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde trouxemos aí alguns comentaristas aí falando da vitória do Palmeiras, 2-1. Agora, para agregar no vídeo e deixar você 100% atualizado, deixa eu trazer aqui as estatísticas da partida aí, as estatísticas da vitória do Verdão fora de casa. Começando aqui pela posse de bola, o Fluminense teve 54%, o Palmeiras 46%, gols esperados 1,76 do Fluminense, 1,6 do Palmeiras, total de chutes 17 para o Fluminense, 9 para o Palmeiras, chutes no gol, aquele chute certeiro, 5-1 para o Palmeiras, chances perigosas criadas, 4-2 para o Palmeiras, escanteios 5-3 para o Fluminense, impedimentos, Palmeiras teve 1, Fluminense nenhum, passes completos 372 do Fluminense, 336 do Palmeiras, vitória importantíssima do Verdão. Verdão segue na parte de cima da tabela. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.